Em 1936, milhares de trabalhadores alemães reuniram-se no estaleiro Blom-Forsyth-Voss, em Hamburgo, para o que parecia ser uma cerimônia nazi de rotina. Os braços ergueram-se em perfeita sincronia, enquanto a voz de Adolf Hitler ecoava pela multidão. Mas, naquele mar de mãos levantadas, um homem permaneceu desafiadoramente imóvel. Com os braços cruzados e o rosto marcado por uma rebelião silenciosa, August Landmesser tornou-se um símbolo acidental da resistência, capturado numa única fotografia devastadora. Este não foi apenas um momento de desafio, foi uma sentença de morte que ele não sabia que estava a assinar. O que aconteceu a August Landmesser revela o verdadeiro custo de se opor a um dos regimes mais implacáveis da história. A sua história e as histórias de outros que ousaram recusar a autoridade nazi expõem a máquina brutal que transformou cidadãos comuns em vítimas, heróis e baixas da consciência. August Landmesser não nasceu rebelde. Nascido em 1910 em Morges, uma pequena cidade no norte da Alemanha, ele cresceu numa família da classe trabalhadora durante alguns dos anos mais turbulentos da história alemã. O seu pai trabalhava como agricultor, e o jovem August aprendeu cedo que sobreviver significava manter a cabeça baixa e fazer qualquer trabalho que aparecesse. Quando a Grande Depressão atingiu a Alemanha, como um martelo em 1929, Landmesser tinha apenas 19 anos e lutava para encontrar um emprego estável. O colapso econômico deixou 6 milhões de alemães sem trabalho, e jovens como August enfrentavam um futuro sem perspectivas, sem estabilidade e sem esperança. Foi nesse clima de desespero que o Partido Nazista começou a parecer uma resposta. Em 1931, August Landmesser tomou uma decisão que milhões de alemães tomaram durante aqueles anos sombrios. Filiou-se ao Partido Nazista. Não se tratava de convicção ideológica, era instinto de sobrevivência. A filiação ao partido abriu portas para o emprego, proporcionou um sentimento de pertencimento e ofereceu a promessa de um futuro melhor para a Alemanha e para ele próprio. Landmesser encontrou trabalho no estaleiro Blom e Voss, em Hamburgo, uma das maiores empresas de construção naval da Alemanha. O trabalho era duro, perigoso e mal remunerado. Mas era trabalho. Ele soldava aço, operava máquinas e, aos poucos, construiu uma vida para si mesmo na movimentada cidade portuária. Durante alguns anos, tudo parecia estar a correr exatamente como a propaganda nazista havia prometido. Mas então, August Landmesser conheceu Irma Eckler e tudo mudou. Irma era judia. Em 1933, quando se conheceram, isso estava a tornar-se um facto cada vez mais perigoso na Alemanha, mas ainda não era a sentença de morte que viria a ser mais tarde. Apaixonaram-se como os jovens se apaixonam, completamente, de forma imprudente, sem pensar nas consequências que se acumulavam como nuvens de tempestade no horizonte. Em 1935, essas consequências chegaram com a força da lei. As leis de Nuremberg, aprovadas em setembro daquele ano, não apenas tornaram ilegal o casamento entre alemães e judeus, mas também transformaram o amor em um ato criminoso. Os relacionamentos entre alemães e judeus passaram a ser classificados como contaminação racial, punível com anos de prisão. August e Irma já estavam profundamente envolvidos nessa altura. Mais do que isso, Irma estava grávida do primeiro filho do casal. Eles se viram presos entre o amor e a lei, entre os seus corações e um regime que transformara os seus sentimentos num crime punível com prisão. Landmesser solicitou permissão para se casar com Irma, na esperança de que, de alguma forma, a burocracia do Estado nazista pudesse abrir uma exceção, encontrar uma brecha que lhes permitisse legitimar o relacionamento e proteger o filho que estava por nascer. O pedido foi rejeitado sem explicação. O Partido Nazi expulsou-o imediatamente por desonrar a raça. É este um contexto que torna a famosa fotografia tão poderosa. Quando August Landmesser se levantou naquela multidão em 13 de junho de 1936, recusando-se a levantar o braço em saudação, não estava a fazer uma grande declaração política. Era um homem que já tinha perdido tudo o que o sistema nazi afirmava oferecer: filiação partidária, segurança econômica, aceitação social e proteção legal para a sua família. Os seus braços cruzados não eram um ato calculado de resistência. Eram a postura de um homem que não tinha mais nada a perder e nenhuma razão para fingir lealdade a um sistema que declarara o seu amor criminoso e a sua família ilegítima. O lançamento do navio de treino naval Horst Wessel, em 13 de junho de 1936, pretendia ser uma demonstração do poder nazi e da força industrial alemã.
milhares de trabalhadores do estaleiro naval reuniram-se para ouvir discursos de oficiais nazis, para testemunhar o lançamento deste impressionante navio de guerra e para demonstrar a sua lealdade ao regime através de demonstrações coordenadas de apoio. Heinrich Hoffmann, fotógrafo pessoal de Hitler, estava lá para documentar o evento. As suas câmeras capturaram a enorme multidão, o impressionante navio e o mar de braços levantados que demonstravam a aparente unidade do povo alemão por trás do seu líder. Era para ser um material de propaganda perfeito. Mas, quando as fotografias foram reveladas e examinadas, algo extraordinário tinha sido capturado. Em quadro após quadro mostrando milhares de pessoas com os braços levantados, uma figura destacava-se como uma ferida no tecido da conformidade. August Landmesser, com os braços firmemente cruzados, não olhava para o orador, mas ligeiramente para o lado, como se não suportasse ver o espetáculo que se desenrolava à sua volta. A fotografia não foi publicada na altura. Teria sido impossível utilizá-la como propaganda, uma vez que mostrava claramente alguém que se recusava a participar no ritual nazi. Em vez disso, foi arquivada, uma prova de que a suposta unidade do povo alemão não era tão completa como o regime afirmava. Mas as fotografias têm uma forma de sobreviver, e esta imagem acabou por chegar aos livros de história como um dos exemplos mais poderosos de resistência individual ao fascismo. O que a torna tão comovente não é apenas o impacto visual de um homem contra milhares, mas o conhecimento do preço que essa postura lhe custou. No meio daquela multidão, Landmesser não podia saber que a sua recusa em saudar estava a ser fotografada. Ele não estava a atuar para a posteridade, nem a tentar enviar uma mensagem às gerações futuras. Era simplesmente um homem que não conseguia jurar lealdade a um sistema que destruíra a sua vida e ameaçava a sua família. No entanto, ele não fazia ideia de que esse único ato de desobediência em breve lhe custaria tudo. Após a sua expulsão do partido nazi, a situação de August Landmesser tornou-se cada vez mais desesperada. O seu emprego no estaleiro naval estava agora precário. Tecnicamente, a filiação no partido não era exigida para todos os empregos, mas os empregadores estavam cada vez mais relutantes em contratar alguém que tivesse caído em desgraça com o regime. A sua relação com Irma não era apenas socialmente inaceitável, mas também legalmente perigosa para ambos. A sua filha Ingrid nasceu em 1935, uma criança bonita e saudável que representava tanto esperança quanto terror para os pais. Segundo a lei nazista, Ingrid era classificada como Mischling, uma pessoa de raça mista que ocupava um espaço liminar na hierarquia racial do regime. Ela não era judia o suficiente para enfrentar perseguição imediata, mas não era alemã o suficiente para desfrutar de proteção total sob a lei nazista. À medida que 1936 se transformava em 1937, a situação das famílias judias na Alemanha deteriorava-se rapidamente. Os boicotes iniciais e as restrições legais estavam a dar lugar a uma perseguição mais agressiva. As empresas judias estavam a ser fechadas à força, as crianças judias estavam a ser expulsas das escolas, e as famílias judias enfrentavam uma pressão crescente para emigrar, se conseguissem encontrar algum lugar que as aceitasse. August e Irma observavam esses acontecimentos com crescente preocupação. Eles podiam ver para onde as coisas estavam a caminhar e sabiam que a sua família estava diretamente no caminho do rolo compressor nazi. Irma estava grávida novamente, o que só aumentava o seu senso de urgência. Eles precisavam sair da Alemanha antes que a situação se tornasse completamente impossível. No início de 1937, decidiram agir. A Dinamarca parecia a melhor opção. Era próxima, relativamente liberal, e tinha um histórico de acolhimento a refugiados. O plano era simples: viajar até a fronteira dinamarquesa, atravessar a fronteira e pedir asilo como família em fuga da perseguição. O plano falhou catastroficamente. A segurança nas fronteiras tinha sido drasticamente reforçada, à medida que o regime nazi se tornava mais paranoico em relação às pessoas que fugiam da Alemanha. As autoridades suspeitavam particularmente de casais mistos, sabendo que muitos estavam a tentar fugir, antes que as leis raciais tornassem a sua situação completamente insustentável. August e Irma foram presos na fronteira antes mesmo de tentarem atravessar. As acusações eram graves: tentativa de fuga do Reich, violação das leis raciais e subversão da autoridade estatal. Para um regime cada vez mais obcecado pelo controlo e pela obediência, a tentativa de fuga representava múltiplas formas de desafio que não podiam ser ignoradas. A prisão separou-os imediatamente. Este era o procedimento padrão para casais mistos. O parceiro alemão e o parceiro judeu
enfrentavam processos legais diferentes e punições potenciais diferentes. August foi acusado de profanação racial e tentativa de fuga, crimes que acarretavam penas de prisão significativas. Irma enfrentava acusações relacionadas com o seu estatuto de judia numa relação ilegal, mas a sua gravidez complicava a situação legal. A burocracia nazi era extremamente meticulosa na sua crueldade. Mesmo enquanto separavam o casal e se preparavam para processá-los, os funcionários documentavam meticulosamente todos os aspectos do caso. A documentação sobrevive nos arquivos alemães, fornecendo um registro detalhado de como o sistema nazi processava atos individuais de amor e desafio. O sistema jurídico nazi que processou August Landmesser e Irma Eckler foi concebido não apenas para punir crimes individuais, mas para destruir sistematicamente relacionamentos e famílias que não se conformavam com a ideologia racial. O caso deles oferece uma visão de como essa máquina funcionava no nível mais pessoal. August foi condenado a 2 anos e meio de trabalhos forçados, a serem cumpridos em vários campos de trabalho e prisões no norte da Alemanha. A sentença foi cuidadosamente calculada, longa o suficiente para ser punitiva, mas não tanto a ponto de torná-lo um mártir ou atrair atenção indesejada. O regime queria quebrá-lo, não criar um símbolo de resistência. As condições nos campos de trabalho nazis eram deliberadamente duras. Os prisioneiros trabalhavam longas horas com comida escassa, roupas inadequadas e supervisão constante. O trabalho era muitas vezes inútil. Mover pedras de uma pilha para outra, cavar valas que seriam preenchidas no dia seguinte, ou realizar outras tarefas destinadas mais a quebrar o ânimo do que a realizar algo útil. Mas o castigo de August foi além do sofrimento físico. Durante todo o seu cativeiro, ele não recebeu nenhuma informação sobre Irma ou os seus filhos. Ele não sabia onde ela estava presa, quais eram as acusações contra ela ou o que estava a acontecer com Ingrid. Essa incerteza fazia parte do castigo. O sistema nazi entendia que não saber era muitas vezes pior do que saber o pior. Enquanto isso, Irma foi transferida para o campo de concentração de Oranienburg, um dos primeiros campos estabelecidos pelo regime nazi. Oranienburg ficava ao norte de Berlim e inicialmente abrigava prisioneiros políticos, mas em 1937 também passou a ser usado para prender pessoas que violavam as leis raciais. As condições em Oranienburg eram brutais, mesmo para os padrões do sistema de campos de concentração da época. Os prisioneiros viviam em barracas superlotadas, recebiam rações de fome e enfrentavam assédio constante dos guardas, que eram selecionados por sua disposição em tratar os prisioneiros como seres inferiores. Irma deu à luz a sua segunda filha, Irene, enquanto estava presa em Oranienburg. Pense nisso por um momento. Uma mulher a dar à luz num campo de concentração, cercada por arame farpado e torres de guarda, trazendo uma criança a um mundo que já a classificava como indesejável simplesmente por existir. Os registros de nascimento de Oranienburg mostram que Irene nasceu em dezembro de 1937, saudável apesar das condições terríveis que a sua mãe suportou durante a gravidez. Mas os mesmos registros também mostram que a mãe e a criança foram classificadas como prisioneiras sob custódia protetora, um eufemismo que os nazis usavam para justificar a prisão indefinida sem julgamento. O que aconteceu a seguir revela a crueldade particular que o sistema nazi reservava às famílias. Em vez de permitir que Irma ficasse com a sua filha recém-nascida, os funcionários do campo levaram Irene e colocaram-na num lar adotivo com uma família alemã. A justificação era que o campo de concentração não era lugar para uma criança, mas o verdadeiro objetivo era garantir que as mães judias não pudessem criar laços com os seus filhos. Ingrid, a filha mais velha, também foi afastada de qualquer contato com a sua mãe presa e colocada num lar adotivo diferente. As duas irmãs, ainda crianças, foram separadas uma da outra e de qualquer informação sobre o destino dos pais. O sistema nazista havia efetivamente apagado a família, espalhando seus membros por toda a Alemanha e garantindo que nunca mais se encontrassem. A experiência de August Landmesser nos campos de trabalho nazistas entre 1937 e 1941 ilustra como o regime usava a prisão não apenas para punir, mas para destruir sistematicamente a personalidade e as relações daqueles que desafiavam sua autoridade. Ele foi transferido frequentemente entre diferentes instalações, uma política deliberada, destinada a impedir que os prisioneiros formassem relações ou organizassem a resistência.
A cada poucos meses, quando começava a adaptar-se a um conjunto de condições e aos outros prisioneiros, era transferido para um novo local com novas regras e novas formas de assédio. As tarefas variavam, mas tinham em comum a brutalidade sem sentido. Num campo, passou meses a extrair pedra que nunca foi utilizada para construção. Noutro, trabalhou numa fábrica que produzia bens para o esforço de guerra, contribuindo com o seu trabalho para uma máquina militar que estava simultaneamente a destruir a sua família e o seu país. Os guardas destas instalações tinham sido selecionados e treinados para ver os prisioneiros como inimigos do Estado que mereciam todo o tratamento que recebiam. A violência física era comum, mas a tortura psicológica era constante. Os prisioneiros eram forçados a ficar em posição de sentido durante horas, privados de alimentação e cuidados médicos adequados, e sujeitos a punições aleatórias por infrações que podiam ser tão insignificantes como olhar para um guarda da maneira errada. As cartas eram rigorosamente censuradas e os prisioneiros só podiam enviar mensagens breves e pré-aprovadas aos familiares. As tentativas de August para saber notícias de Irma e das suas filhas eram constantemente bloqueadas. Quando perguntou aos guardas ou administradores sobre o estado da sua família, foi-lhe dito que essa informação não era da sua conta. O isolamento era talvez a pior parte do castigo. August não tinha como saber se Irma ainda estava viva, se as suas filhas estavam seguras ou o que estava a acontecer no mundo exterior. O sistema nazi compreendia que a incerteza podia ser mais devastadora do que qualquer castigo físico e usava esse conhecimento de forma implacável. Outros prisioneiros nos campos de trabalho provêm de todas as classes sociais e foram presos por vários crimes contra a autoridade nazi. Havia dissidentes políticos que se tinham manifestado contra o regime, testemunhas de Jeová que se recusaram a abandonar a sua fé, homens homossexuais que foram apanhados a violar as leis morais nazis e outros homens como August, que foram apanhados em relações com mulheres judias. Esses prisioneiros formaram uma comunidade paralela dentro do sistema do campo, partilhando informações, recursos e apoio sempre que possível. August descobriu que não estava sozinho, que milhares de outros alemães estavam a ser punidos por se recusarem a se conformar com a ideologia nazi de várias maneiras. Mas ele também descobriu que o destino de suas famílias era muitas vezes pior do que o seu. Circulavam histórias entre os prisioneiros sobre esposas e filhos que tinham desaparecido no sistema de campos de concentração, sobre famílias que tinham sido completamente destruídas pelas políticas raciais nazis e sobre pessoas que tinham simplesmente desaparecido sem qualquer registro do que lhes tinha acontecido. Estas histórias não eram partilhadas para dar conforto, mas sim como avisos sobre o que o sistema nazi era capaz de fazer a qualquer pessoa que o cruzasse. Com o passar dos anos, a esperança de August de se reunir com a sua família começou a desaparecer. As cartas que ele tinha permissão para enviar não recebiam resposta. Os seus pedidos de informações sobre o paradeiro de Irma eram ignorados ou negados. A máquina burocrática que outrora processara o seu pedido de casamento agora parecia projetada para garantir que ele nunca mais tivesse contato com a mulher que amava ou com os filhos que ajudara a criar. Quando August Landmesser foi finalmente libertado da prisão, em janeiro de 1941, entrou numa Alemanha que tinha sido completamente transformada pela guerra e pela ideologia nazi. O país que conhecera antes da prisão tinha desaparecido, substituído por um estado policial militarizado, focado inteiramente na conquista e na purificação racial. As mudanças não eram subtis. Todos os aspectos da sociedade alemã tinham sido regimentados e militarizados. Havia racionamento, cortinas opacas cobriam as janelas à noite e a população vivia sob vigilância constante. O mais dramático para August era que a perseguição aos judeus havia escalado de discriminação legal para deportação e assassinatos sistemáticos. Sua primeira prioridade era encontrar informações sobre Irma e suas filhas. O labirinto burocrático que encontrou revela como o sistema nazista havia aperfeiçoado a arte de fazer pessoas desaparecerem sem reconhecer oficialmente o que havia acontecido com elas. No cartório local, foi-lhe dito que os registros de Irma tinham sido transferidos para outras autoridades. Quando contactou essas autoridades, foi-lhe dito que as informações sobre prisioneiros eram confidenciais e não estavam disponíveis para ex-prisioneiros. Quando tentou descobrir sobre as suas filhas através dos serviços de assistência à infância, foi-lhe dito que os acordos de acolhimento eram confidenciais e que não tinha legitimidade para solicitar informações. Todas as vias que ele seguiu levaram a um beco sem saída, mas não definitivo.
As autoridades nunca lhe disseram diretamente que Irma estava morta ou que as suas filhas tinham sido removidas permanentemente da sua custódia. Em vez disso, criaram um labirinto burocrático destinado a esgotar os seus recursos e quebrar o seu ânimo, mantendo uma negação plausível sobre o que realmente tinha acontecido à sua família. O que August gradualmente conseguiu juntar através de fragmentos de informação e rumores foi que Irma tinha sido transferida de Oranienburg para o campo de concentração de Ravensbrück em algum momento de 1939. Ravensbrück era um campo projetado especificamente para mulheres e, em 1941, tinha se tornado um local-chave no programa nazi de assassinato sistemático. Os registros que sobreviveram de Ravensbrück retratam uma escalada de brutalidade à medida que a guerra avançava. O que começou como um campo de prisioneiros para dissidentes políticos e outros indesejáveis, evoluiu para um centro de extermínio onde os prisioneiros eram selecionados para a morte com base na sua capacidade de trabalho, estado de saúde e nas necessidades variáveis do regime em termos de mão de obra versus eliminação. O nome de Irma Eckler aparece nas listas de transporte de Ravensbrück para o Centro de Eutanásia de Bernburg no início de 1942. Bernburg era uma das várias instalações criadas no âmbito do programa de eutanásia nazi, inicialmente utilizado para assassinar pessoas com deficiência, mas posteriormente alargado para matar prisioneiros dos campos de concentração, considerados inaptos para o trabalho. O processo em Bernburg foi concebido para ser eficiente e secreto. Os prisioneiros eram informados de que estavam a ser transferidos para tratamento médico ou para um tipo diferente de instalação. Eram colocados em autocarros com janelas pintadas e levados para o que parecia ser uma instalação médica. Lá, eram conduzidos para salas disfarçadas de chuveiros e assassinados com gás monóxido de carbono. Todo o processo, desde a chegada até a morte e cremação, levava menos de 24 horas. As famílias das vítimas receberam cartas informando que seus parentes haviam morrido repentinamente de doença e foram cremados por motivos de saúde. Nenhum corpo foi devolvido, nenhum pertence foi preservado e nenhum registro foi mantido que permitisse a identificação posterior das vítimas. Irma Eckler foi assassinada em Bernburg em fevereiro de 1942, juntamente com dezenas de outras prisioneiras de Ravensbrück que haviam sido selecionadas para eliminação. A sua morte foi registrada nos arquivos nazis como resultado de insuficiência cardíaca aguda, uma mentira padrão usada para esconder a realidade do assassinato sistemático. August nunca recebeu uma notificação oficial da morte de Irma. As suas cartas às autoridades solicitando informações sobre o seu paradeiro simplesmente deixaram de receber respostas. A máquina burocrática que outrora lhe dera esperança, por mais falsa que fosse, simplesmente silenciou. Em 1944, August Landmesser passou 3 anos à procura de informações sobre a sua família e 3 anos a viver como um homem marcado na Alemanha nazi. O seu cadastro criminal impedia-o de trabalhar em qualquer cargo oficial. As suas ligações sociais tinham sido cortadas pela prisão, e as suas constantes perguntas sobre Irma e as suas filhas marcaram-no como um perturbador persistente aos olhos das autoridades locais. O regime nazi também enfrentava a sua própria crise em 1944. As perdas militares em várias frentes criaram uma enorme demanda por soldados, e a Wehrmacht foi cada vez mais forçada a recrutar homens que antes eram considerados pouco confiáveis ou inadequados para o serviço militar. Isso incluía prisioneiros políticos, criminosos e outros que haviam sido classificados como inimigos do Estado. Esses homens foram organizados em batalhões penais, unidades de punição enviadas para as frentes mais perigosas, com treinamento mínimo, equipamento inadequado e a clara compreensão de que eram dispensáveis. A lógica por trás dos batalhões penais era brutalmente simples. Mesmo homens que não podiam ser confiados com responsabilidades militares normais, ainda podiam absorver balas inimigas e potencialmente infligir algum dano às forças adversárias antes de morrerem. As suas mortes serviriam ao esforço de guerra, ao mesmo tempo que eliminariam indivíduos que se revelaram problemáticos para o sistema nazi. August Landmesser foi recrutado para o Batalhão Penal 999 em outubro de 1944. Esta unidade era composta inteiramente por prisioneiros políticos, criminosos e outros homens que o regime nazi considerava pouco fiáveis, mas dispensáveis. O lema não oficial do batalhão, de acordo com os membros sobreviventes, era liberdade condicional através da morte.
a ideia de que os homens podiam redimir-se aos olhos do Estado, morrendo em combate. O treino dos membros do batalhão penal era mínimo, apenas o suficiente para lhes ensinar a segurar uma espingarda e seguir ordens básicas. Não lhes eram ensinadas táticas avançadas, nem lhes eram fornecidos suprimentos adequados ou os sistemas de apoio que as unidades regulares da Wehrmacht recebiam. Recebiam uniformes, armas e ordens para lutar até a morte. O Batalhão Penal 999 foi enviado para a Frente Oriental no final de 1944, quando as forças soviéticas empurravam os exércitos alemães de volta para as fronteiras do Reich. As condições na Frente Oriental eram horríveis, mesmo para as unidades regulares alemãs. Frio intenso, combate constante, suprimentos inadequados e um inimigo que lutava com a fúria de uma nação que havia sofrido enormes perdas durante a invasão alemã. Para os membros do batalhão penal, essas condições eram ainda piores. Eles eram normalmente designados para as posições mais perigosas, enviados em missões suicidas e usados como tropas de choque descartáveis em situações desesperadas. As unidades regulares da Wehrmacht frequentemente recebiam ordens para atirar nos membros do batalhão penal que tentassem recuar, garantindo que suas únicas opções fossem a morte em combate ou a morte por execução. Os registros do Batalhão Penal 999 são fragmentados, mas mostram uma unidade que foi sistematicamente destruída por perdas em combate e desgaste. Dos cerca de 1.000 homens que serviram no batalhão durante a sua existência, menos de 200 sobreviveram à guerra. August Landmesser foi declarado desaparecido em combate em março de 1945, durante os últimos meses da guerra, quando as forças alemãs entraram em colapso em todas as frentes. Nenhum corpo foi recuperado, nenhuma testemunha se apresentou para descrever os seus últimos momentos, e não existem registros que expliquem exatamente como ou onde ele morreu. Mas as circunstâncias tornam o resultado claro. August Landmesser, o homem que se recusou a saudar Hitler em 1936, foi enviado para morrer num batalhão penal em 1945. O sistema nazi levou 9 anos para completar a sua vingança contra ele, mas foi minucioso e sistemático na destruição de tudo o que ele amava. Enquanto August era sistematicamente destruído pelo regime nazi, as suas filhas Ingrid e Irene cresciam sob a tutela do Estado, com as suas identidades ocultas e a história da sua família apagada. A sua história revela outra dimensão da crueldade nazi: a destruição deliberada dos laços familiares e a criação de uma geração de crianças que cresceram sem conhecer as suas próprias origens. Ingrid, nascida em 1935, foi colocada com uma família alemã em Hamburgo, a qual foi dito apenas que ela era filha de um criminoso e precisava ser criada como uma cidadã alemã adequada. A sua família adotiva não foi informada sobre a sua mãe judia, o estatuto político do seu pai ou as circunstâncias que levaram à sua colocação sob os seus cuidados. A família adotiva, os Myers, eram pessoas decentes que tratavam bem Ingrid e lhe proporcionavam um ambiente familiar estável, mas também eram nazis convictos que acreditavam estar a cumprir o seu dever patriótico ao criar uma criança que tinha sido salva de influências indesejáveis. Ensinaram Ingrid a ter orgulho da sua herança alemã, sem nunca lhe dizerem que essa herança era apenas metade da sua identidade real. Irene, nascida em 1937, no campo de concentração de Oranienburg, foi colocada com uma família diferente, numa cidade diferente. As autoridades nazis separaram deliberadamente as irmãs, para impedir que mantivessem qualquer ligação entre si ou com a sua família original. Cada uma das meninas cresceu acreditando que era filha única e que não tinha parentes vivos. Ambas receberam novos nomes e novas identidades. Os registros oficiais dos seus nomes originais e ligações familiares foram classificados como secretos ou destruídos, tornando praticamente impossível para elas descobrirem as suas verdadeiras origens, mesmo que suspeitassem que as suas famílias adotivas não eram as suas famílias biológicas. As famílias adotivas receberam instruções para nunca discutir a origem das meninas com elas ou com qualquer outra pessoa. Não era apenas uma questão de privacidade, mas de segurança do Estado. Se as meninas descobrissem sobre a sua mãe judia ou as atividades de resistência do seu pai, poderiam desenvolver simpatias que as tornariam cidadãs não confiáveis do Estado nazista. À medida que as meninas cresciam, ocasionalmente faziam perguntas sobre a sua origem, como todas as crianças fazem.
Contavam-lhes várias histórias, que os pais tinham morrido em acidentes, que tinham sido abandonadas quando eram bebés ou que o seu passado era demasiado doloroso para ser discutido. Estas mentiras eram apresentadas como bondade, formas de proteger as meninas de verdades difíceis. O impacto psicológico deste engano foi profundo. Tanto Ingrid como Irene cresceram com a sensação de que faltava algo fundamental nas suas vidas, mas não tinham como identificar o que era ou como encontrá-lo. Elas desenvolveram a hipervigilância e a ansiedade que muitas vezes caracterizam crianças que sentem que não estão a ser informadas sobre aspectos importantes de suas vidas. Durante os anos de guerra, ambas as meninas frequentaram escolas nazistas, onde aprenderam sobre a teoria racial, a importância da pureza racial alemã e os perigos representados pelos judeus e outros grupos indesejáveis. Participaram em organizações juvenis nazistas, aprenderam canções e slogans nazistas, e foram ensinadas a ver-se como membros da raça superior. A ironia era devastadora. Duas meninas cuja mãe tinha sido assassinada por ser judia e cujo pai tinha sido morto por se recusar a apoiar o regime nazista, estavam a ser criadas como fiéis apoiantes nazistas, completamente alheias à verdadeira história da sua família. Quando a guerra terminou em 1945, as famílias adotivas enfrentaram uma decisão difícil. O regime nazista tinha entrado em colapso, e muitas das suas políticas estavam a ser revertidas pelas forças aliadas de ocupação. Informações sobre campos de concentração e outros crimes nazis estavam a tornar-se públicas, e havia uma consciência crescente de que muitas crianças tinham sido separadas à força das suas famílias, por motivos políticos ou raciais. As famílias adotivas poderiam ter revelado a verdade sobre a origem das meninas nesse momento, mas optaram por manter o engano. Tinham se afeiçoado às crianças e temiam perdê-las se a sua verdadeira identidade fosse revelada. Também temiam que as meninas ficassem traumatizadas ao saber do destino dos seus pais. Assim, Ingrid e Irene continuaram a crescer acreditando nas mentiras que lhes tinham sido contadas sobre as suas origens. Terminaram os estudos, encontraram emprego, casaram-se e constituíram as suas próprias famílias, sem nunca saberem que eram irmãs ou que os seus pais tinham sido vítimas do regime nazi que elas tinham sido educadas para apoiar. Enquanto a história de August Landmesser se desenrolava em Hamburgo, dramas semelhantes ocorriam em toda a Alemanha nazi e na Europa ocupada. Milhares de pessoas enfrentaram momentos em que tiveram de escolher entre a obediência e a consciência, entre a sobrevivência e os princípios. A história de Franz Kaufmann, um padre católico em Munique, ilustra como a fé religiosa motivou a resistência, mesmo quando o custo era tudo. O padre Kaufmann servia a sua paróquia há 20 anos, quando os nazis chegaram ao poder. E, inicialmente, tentou navegar pela nova realidade política, concentrando-se em questões espirituais em vez de políticas. Mas, à medida que as políticas nazis se tornavam mais extremas, o padre Kaufmann percebeu que era impossível permanecer em silêncio. Quando o regime começou a esterilizar à força pessoas com deficiência, ele pregou sermões condenando a prática como uma violação da vontade de Deus. Quando famílias judias da sua paróquia foram alvo de deportação, ele ofereceu-lhes refúgio na sua igreja e ajudou várias famílias a fugir para a Suíça. A Gestapo advertiu o padre Kaufmann repetidamente para restringir as suas atividades a questões puramente religiosas e parar de interferir nas políticas do governo. Ele respondeu intensificando as suas atividades de resistência, argumentando que os seus deveres religiosos exigiam que ele protegesse os vulneráveis, independentemente das ordens do governo. Em 1943, a Gestapo prendeu o padre Kaufmann durante a missa dominical, arrastando-o do altar, diante de seus fiéis horrorizados. A natureza dramática da prisão foi deliberada. Os nazistas queriam enviar uma mensagem clara a outros clérigos sobre as consequências da resistência. O padre Kaufmann foi enviado para o campo de concentração de Dachau, onde se juntou a centenas de outros clérigos que tinham sido presos por se oporem às políticas nazis. As condições em Dachau foram concebidas para quebrar o ânimo de homens instruídos e com princípios, como o padre Kaufmann. Ele foi forçado a realizar trabalhos forçados, privado de alimentação e cuidados médicos adequados e sujeito a assédio constante por parte dos guardas, que tinham sido treinados para ver os clérigos como inimigos do Estado. Mas o padre Kaufmann recusou-se a ceder. Continuou a realizar serviços religiosos em segredo, a aconselhar outros prisioneiros e a manter a sua fé, apesar dos horrores que o rodeavam. Quando lhe ofereceram a libertação em troca da assinatura de uma declaração prometendo apoiar as políticas nazis, recusou.
O padre Kaufmann morreu em Dachau, em janeiro de 1945, poucos meses antes da libertação do campo pelas forças aliadas. A sua certidão de óbito indicava pneumonia como causa da morte, mas outros prisioneiros relataram que ele havia sido sistematicamente enfraquecido pelo excesso de trabalho, alimentação inadequada e negligência médica deliberada. A congregação que ele servira em Munique nunca esqueceu o seu sacrifício. Após a guerra, eles ergueram um memorial na sua igreja em homenagem à sua resistência à tirania nazista. Mas o memorial também serve como um lembrete de quantos outros atos de resistência individual nunca foram documentados, nunca foram lembrados e nunca foram honrados. As Testemunhas de Jeová, uma comunidade de recusa. Nenhum grupo na Alemanha nazi enfrentou a escolha entre a obediência e a consciência de forma mais consistente do que as Testemunhas de Jeová. As suas crenças religiosas proibiam-nas de participar em rituais nazis, servir no exército ou jurar lealdade a qualquer governo terreno. Isto colocava-as em conflito direto com um regime que exigia submissão total de todos os cidadãos. O caso da família Kusserov, em Paderborn, ilustra tanto a coragem quanto a tragédia da resistência dessa comunidade. Franz e Hilda Kusserov criaram seus 11 filhos como testemunhas de Jeová devotas, ensinando-lhes que sua lealdade máxima pertencia a Deus e não a qualquer autoridade humana. Quando os nazis chegaram ao poder, a família Kusserov enfrentou pressão imediata para abandonar a sua fé e se conformar às expectativas nazis. As crianças foram expulsas da escola por se recusarem a fazer a saudação nazi ou participar em organizações juvenis nazis. Franz perdeu o emprego como funcionário dos Correios porque se recusou a aderir a organizações profissionais afiliadas aos nazis. A família poderia ter posto fim à perseguição a qualquer momento, simplesmente assinando um documento, renunciando à sua fé e jurando lealdade ao Estado nazi. Este documento, conhecido como Declaração de Renúncia, foi oferecido a todas as testemunhas de Jeová presas como forma de sair do sistema de campos de concentração. O documento era breve e direto. Declaro que reconheço que os ensinamentos dos estudantes da Bíblia, Testemunhas de Jeová, divulgados pela Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, são errados, e me afasto completamente desta organização. Declaro também que nunca mais participarei na Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. Qualquer pessoa que se aproxime de mim com os ensinamentos dos estudantes da Bíblia será imediatamente denunciada à Polícia Estadual. No futuro, respeitarei as leis do Estado, especialmente em caso de guerra. Servirei a pátria com armas nas mãos e participarei em todas as atividades patrióticas. Para a maioria das testemunhas de Jeová, assinar este documento era impensável. Isso exigiria que renunciassem às suas crenças fundamentais, traíssem os seus companheiros crentes e se comprometessem a participar em atividades que violavam os seus princípios religiosos. A grande maioria escolheu a prisão e, muitas vezes, a morte, em vez de assinar. O calvário da família Kusserov começou em 1936, quando a Gestapo prendeu Franz por realizar reuniões religiosas ilegais. Ele foi enviado para o campo de concentração de Sachsenhausen, onde os guardas lhe ofereciam diariamente a declaração de renúncia. Ele nunca assinou. Um por um, os filhos dos Kusserov foram presos à medida que atingiam a maioridade e se recusavam a cumprir as exigências nazis. Wilhelm, o filho mais velho, foi preso em 1937 por se recusar a trabalhar numa fábrica de munições. Karl-Heinz foi preso em 1938 por distribuir literatura religiosa. Wolfgang foi preso em 1939 por se recusar a cumprir o serviço militar. Cada prisão seguia o mesmo padrão. O jovem recebia a oportunidade de renunciar à sua fé e ganhar liberdade imediata, e todos recusavam. Em seguida, eram enviados para campos de concentração, onde a oferta era repetida regularmente, muitas vezes acompanhada de tortura e outras formas de pressão. As mulheres da família enfrentaram as suas próprias formas de perseguição. Hilda Kusserov foi repetidamente presa por continuar a praticar a sua fé e a ensiná-la aos seus filhos mais novos. Passou anos em várias prisões e campos, sempre recusando-se a assinar a declaração de renúncia. Os filhos mais novos dos Kusserov foram retirados da custódia dos pais e colocados em reformatórios destinados a quebrar as suas convicções religiosas e transformá-los em fiéis apoiantes nazis. Essas instituições usavam uma combinação de doutrinação, punição e isolamento para tentar forçar as crianças a abandonar as crenças dos pais.
Mas o golpe mais devastador para a família veio quando os filhos mais velhos foram convocados para o serviço militar. 5 dos irmãos Kucherov foram convocados para o serviço militar entre 1939 e 1943. Todos os 5 se recusaram a servir, alegando suas crenças religiosas sobre a santidade da vida e sua recusa em participar da guerra. O sistema de justiça militar nazi foi brutalmente eficiente ao lidar com os objetores de consciência. Os irmãos foram julgados em tribunal marcial, condenados à morte e executados poucas semanas após a sua recusa em servir. Karl Heinz foi fuzilado por um pelotão de execução em 1940. Wilhelm foi executado em 1942. Wolfgang conseguiu sobreviver no campo de concentração de Dachau até ao fim da guerra, mas foi o único dos 5 irmãos a conseguir. No final da guerra, a família Kucherov tinha sido quase completamente destruída pela sua recusa em comprometer os seus princípios religiosos. Os pais passaram anos em campos de concentração, 4 filhos foram executados, e os filhos mais novos ficaram traumatizados por anos passados em instituições de reforma nazis. Quando Wolfgang Kucherov foi entrevistado décadas após a guerra, perguntaram-lhe se o sacrifício da sua família tinha valido a pena. A sua resposta foi imediata e definitiva. Mantivemos a nossa integridade perante Deus. Isso valeu tudo. O dilema dos profissionais médicos. O programa de eutanásia nazi, que começou em 1939 com o assassinato sistemático de crianças e adultos com deficiência, apresentou aos profissionais médicos de toda a Alemanha uma crise moral sem precedentes. Médicos e enfermeiros que juraram preservar a vida estavam a ser solicitados a participar na sua destruição sistemática. O programa, conhecido oficialmente como Action T4, foi apresentado aos profissionais médicos como uma forma misericordiosa de acabar com o sofrimento de pessoas cujas vidas eram consideradas sem valor. Indivíduos com deficiência, doentes mentais e outros considerados um fardo para a sociedade deveriam receber morte misericordiosa para poupá-los de sofrimento contínuo e poupar suas famílias de dificuldades contínuas. A maioria dos profissionais médicos cumpriu os requisitos do programa, preencheram os formulários que identificavam os pacientes para tratamento, participaram nos processos de seleção que determinavam quem viveria e quem morreria, e participaram ativamente no processo de extermínio, ou permaneceram em silêncio sobre o que sabiam que estava a acontecer. Mas alguns recusaram-se. O Dr. Gottfried Ewald, um proeminente neurologista da Universidade de Göttingen, foi um dos primeiros profissionais médicos a opor-se abertamente ao programa de eutanásia. Quando os oficiais nazis lhe pediram para fazer parte da comissão que avaliaria os pacientes com deficiência para o tratamento, ele recusou e demitiu-se do cargo na universidade em protesto. A recusa do Dr. Ewald foi particularmente significativa devido à sua reputação profissional. Ele era respeitado internacionalmente na sua área, tinha formado muitos dos neurologistas mais jovens da Alemanha e escrito livros didáticos usados em todas as faculdades de medicina alemãs. A sua oposição ao programa de eutanásia teve um peso que a resistência de médicos menos proeminentes talvez não tivesse. Mas a resistência do Dr. Ewald teve um preço elevado. A sua recusa em cooperar com o programa de eutanásia pôs efetivamente fim à sua carreira na Alemanha nazi. Foi excluído de conferências médicas, o financiamento da sua investigação foi cortado, e os médicos mais jovens foram advertidos para não se associarem a ele. Em 1941, foi forçado a reformar-se antecipadamente e viveu sob vigilância constante. Ainda mais dramática foi a resistência do pastor Friedrich von Bodelschwingh, que dirigia a instituição Bethel para pessoas com deficiência perto de Bielefeld. Bethel era uma das maiores instalações da Alemanha para pessoas com deficiências de desenvolvimento e doenças mentais, abrigando mais de 3.000 pacientes quando o regime nazi chegou ao poder. Em 1940, oficiais nazis chegaram a Bethel com listas de transporte e ordens para transferir centenas de pacientes para instalações de tratamento. Bodelschwingh sabia exatamente o que isso significava. Esses pacientes estavam a ser selecionados para serem assassinados em centros de eutanásia. A sua resposta foi imediata e absoluta. Recusou-se a permitir que qualquer paciente fosse levado de Bethel. O confronto que se seguiu durou horas. Os oficiais nazis ameaçaram Bodelschwingh com prisão, processo judicial e o encerramento forçado da sua instituição.
Ele respondeu que preferia morrer a participar no assassinato de pessoas inocentes. Ele disse aos oficiais que todas as pessoas sob seus cuidados foram criadas à imagem de Deus e permaneceriam sob sua proteção, independentemente das ordens do governo. Os oficiais nazistas acabaram recuando, mas voltaram semanas depois com forças maiores e ordens legais, que nem mesmo Bodelschwingh conseguiu resistir. No entanto, sua resistência inicial ganhou tempo, permitindo que alguns pacientes fossem escondidos ou transferidos para locais mais seguros. Mais importante ainda, sua rebeldia demonstrou que mesmo os oficiais nazistas podiam ser dissuadidos por uma oposição moral determinada. O Dr. Karl Bonhoeffer, pai do famoso teólogo Dietrich Bonhoeffer, adotou uma abordagem diferente à resistência. Como um dos psiquiatras mais proeminentes da Alemanha, foi repetidamente solicitado a participar no programa de eutanásia, avaliando pacientes e certificando-os como adequados para o tratamento. O Dr. Bonhoeffer nunca recusou diretamente esses pedidos, mas subverteu-os sistematicamente. Quando solicitado a avaliar pacientes, ele apresentava relatórios tão vagos e evasivos que eram inúteis para fins de seleção. Ele descrevia as condições dos pacientes em linguagem técnica que tornava impossível determinar se eles atendiam aos critérios para a eutanásia. Ele atrasava suas avaliações por semanas ou meses, alegando que uma avaliação adequada exigia observação prolongada. Essa resistência burocrática era menos dramática do que a recusa direta, mas muitas vezes era mais eficaz. As táticas do Dr. Bonhoeffer salvaram dezenas de vidas, evitando o confronto direto que teria levado à sua prisão e substituição por um médico mais complacente. O custo da resistência do Dr. Bonhoeffer foi o isolamento e a marginalização profissional. Os colegas começaram a evitá-lo, sabendo que a associação com ele poderia atrair a atenção indesejada das autoridades nazis. Os seus projetos de investigação foram cancelados, os convites para conferências deixaram de chegar e a sua influência na comunidade psiquiátrica alemã diminuiu gradualmente.